Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais uma obra espetacular, sensacional de Stephen King, Zona Morta. E eu amei esse livro, gente, amei, muito legal e que premissa doida, assim, de explodir a cabeça, que coisa incrível. E a narrativa deliciosa do Stephen King, né? Como sempre, que te prende do começo ao fim. E que final aquele! Doido também, porque ele te joga aquele final assim, acontece tudo de repente e você, nossa, que foi isso? Você fica, né, explode a cabeça realmente de tantas coisas que acontecem, reviravoltas, e é tudo jogado assim, pof, que foi isso, né? Que final doido é esse? Eu amei. E haja criatividade, né, para uma premissa tão doida e uma narrativa tão envolvente, né? Criatividade e habilidade para envolver o leitor, tanto assim, até o final, te envolver com o personagem até o final da obra. É muito legal, né? Que é já uma característica também, pelo que eu pude perceber, do King, de colocar pessoas simples em situações adversas, né? E aqui nós vamos ter isso, um professor muito simples, John Smith, e coisas extraordinárias vão acontecer a esse homem simples, né? Então é assim, coisas extraordinárias acontecendo com pessoas comuns. Tão comum é, né, o nosso John Smith, ele é um professor tão comum que o próprio nome é muito comum lá nos Estados Unidos, é como se fosse o nosso José da Silva, enfim, né, enfim. E tudo que ele queria era continuar sendo uma pessoa comum, mas coisas extraordinárias vão acontecer com ele, como nós vamos ver. Então, contando direto a história, né, tudo começa quando o John Smith, ainda criança, sofre ali um acidente e a partir daí ele bateu a cabeça em determinado ponto, né, ali, e ele começa a ter certas premonições, né, uma certa sensibilidade, nada tão forte assim, mas ele tem uma certa sensibilidade para algumas coisas. Olha, isso pode acontecer, eu tenho sensação de que isso aqui pode acontecer, e ele sempre acerta, sabe, algumas coisas assim. Então ele tem essa sensibilidade desde pequeno. E ele cresce, se torna um professor, tem uma namoradinha ali, né, uma professora que trabalha também ali na mesma escola que ele, e um belo dia ele queria até se casar com essa moça, né? Um belo dia, então, eles estão ali passeando, vão a um parque de diversões, e ali eles vão encontrar uma roda da fortuna. E eles vão querer brincar nessa roda da fortuna, né? Que você aposta ali um número, a roda da fortuna espera que o seu número, torce para que seu número saia ali e você ganhe o prêmio, que no caso eram prêmios em dinheiro. Então, nesse dia, o Johnny vai ficar riquíssimo, porque como nunca, riquíssimo não, mas ele vai ganhar muito dinheiro nesse dia, porque como nunca ele vai ter essa sensibilidade, ele vai saber que número vai cair, ele vai apostar e ele vai conseguir ganhar dinheiro ali, né? Como nunca antes. E eles vão embora, né? Depois, né? Até porque a menina ela passa mal, ela come um sanduíche lá, um cachorro quente lá que não caiu muito bem, então eles vão embora mais cedo. E ele deixa ela em casa. Ele estava dirigindo o carro dela, mas ele a deixa em casa e volta para a casa dele de táxi. Aí acontece um outro acidente. Só que nesse acidente, gente, vai acontecer algo terrível, porque ele vai ser gravemente ferido e vai ficar em coma durante 4 anos e meio. E muita coisa vai acontecer durante esses 4 anos e meio. Por exemplo, a namoradinha dele vai, né, achar que é hora de fazer a fila andar e ela vai se casar, vai ter até um filhinho já, né, enfim, tadinho, né, do John, assim, porque ele amava de fato essa mulher e ele iria casar com ela, iria propor um casamento em breve, né, só estava esperando o tempo certo ali. Mas é o que vai acontecer, né, nesse meio tempo. Então, quando ele acordar, né, depois desses 4 anos aí e meio, as coisas vão estar bem diferentes. A mãe dele vai estar maluquinha, né, nós já vamos entrar aí nessa questão. E a mulher que ele amava vai estar casada e já com um filhinho pequeno. Só que quando ele acorda também, não só isso vai estar diferente, mas ele vai descobrir que ele, por causa da pancada, talvez, né, ele adquiriu uma habilidade excepcional,
que é de prever o futuro. Aquilo que antes era simples, assim, que era só uma sensação, né, agora vai se tornar visões claríssimas, né, do passado ou do futuro. Porque quando ele acordar, ele vai tocar uma enfermeira. E no que ele toca essa enfermeira, ele vai ter uma visão da casa dela pegando fogo. Ele vai dizer, corre porque ainda dá tempo, liga pros bombeiros e não sei o quê. Mas você tá louco? Do que você tá falando? Não sei o quê, não sei o quê. Corre, pelo amor de Deus. E ela, né, mesmo meio sem saber, né, o que fazer, ela vai, acaba ligando pros bombeiros, acaba correndo lá pra casa dela e descobre que, de fato, a casa dela estava pegando fogo. E só não foi pior, porque, de fato, o Johnny avisou. Então, coisas assim vão acontecer. Ele vai tocar num outro médico também e vai ter uma outra revelação a respeito da vida dele, coisas do passado, inclusive, né? É muito interessante, né? E o que eu achei legal e que o King poderia trabalhar mais era isso. Como uma pessoa comum vai se comportar, né, diante dessa situação extraordinária, diante desse poder. Como o Johnny vai se comportar? E eu achei isso interessante, porque ele vai querer se comportar assim, eu não quero saber. Eu acabei de sofrer um acidente, eu fiquei 4 anos e meio em coma, eu não sou um vidente, eu não sou ninguém especial, eu sou um cara comum, eu quero continuar sendo um cara comum. Então, meio que abafa o caso, né? Tipo assim, eu só quero viver a minha vida comum. Porém, né, um belo dia vai chegar um policial que vai ficar sabendo, assim, por cima, né, de que o John Smith tinha essa habilidade e vai pedir para ele ajuda, para que eles possam solucionar um caso, desvendar um crime, aliás, uma sucessão de crimes, porque tem um serial killer à solta na cidadezinha de Castle Rock, e eles precisam de ajuda e, né, até agora nada, não conseguiram sequer um rastro desse serial killer. Quem seria? Né? Então ele não pode continuar mais fazendo vítimas. Então o Johnny, depois de muito pensar, de muito assim, não, mas isso não tem nada a ver comigo, não, ele resolve ajudar. Né? Ele vai, e só de estar na presença ali naquele lugar, naquela cena do crime, ele tem aquela visão, ele vê o crime todinho que aconteceu, ele sabe como aconteceu, sabe o que as moças sentiram. Gente, a descrição é doida, e ele sente as coisas, sabe? Né? E ele começa a falar como se ele estivesse lá, como se ele fosse a pessoa ali que estivesse sendo assassinada. Gente, é muito louco. E ele tem essa visão, tudo. E ele descobre como foi, quem foi o assassino e tudo mais. E a polícia vai atrás, e enfim, gente, essa perseguição é eletrizante, é louco demais. Eu amei. E eu queria que o livro todo fosse assim, continuasse assim, nessa pegada, sabe? Enfim. Porque eu tenho, como eu disse, tenho sérias, né, eu amei, mas eu tenho mesmo sérias, assim, restrições, muitas coisas assim que eu não curti, que eu achei desnecessárias durante a obra, que eu vou falar, coisinhas que eu não curti de fato. Mas enfim, então eu acho que ele podia ter explorado isso, explorado esse lado da sensação mesmo, né, do comportamento, como é que o Johnny vai se comportar, vai se sentir nessa situação, né? Então, como ele viu que ele não tinha jeito, que ele era o único que podia ajudar, de fato, ele ajudou. Eu acho essa questão moral, vou, não vou, devo ou não, né? O que vai ser de mim? Eu vou me expor, né? E enfim, ele acabou ajudando. E, de fato, ao fazer isso, ao solucionar esse crime, ele, de fato, se expôs. E de fato, ele se tornou meio que famosinho. E as pessoas começaram a enlouquecer, a mandar coisas para ele, objetos. Mandaram uma mãe, por exemplo, lá mandou uma camisa, uma meia, sei lá, do filho. Olha, o que está acontecendo assim com meu filho? Ele sumiu. E aí, onde é que ele está? O que aconteceu com ele? Me ajuda, pelo amor de Deus. Enfim, coisas assim, coisas loucas, né? Vão acontecer. Outra manda uma foto do marido, meu marido tá me traindo ou não, com quem? Esse tipo de coisa. E as pessoas começaram a mandar cartas e, enfim, ele disse, meu Deus, isso não é pra mim, eu só quero ser um cara comum, abafa tudo isso. Mas, né, e aí, esse dilema moral é interessante, né? Tipo assim, isso é o meu destino? Eu devo ajudar ou não? Um dia ele tem uma sensação de que vai pegar fogo. Ele toca em uma pessoa,
cujo filho ia para um lugar, para uma festinha, e ele diz, olha, fala pro seu filho não ir lá, porque vai cair um raio, vai pegar fogo, vai morrer todo mundo lá, muitas pessoas, diz para ele não ir. De fato, o carinha não foi. Porém, o que ele falou aconteceu, né? Pegou fogo lá e morreu muita gente. Mas aí ele tem esse dilema moral. Peraí, eu podia ter feito alguma coisa, não só falado, não só avisado o filho do rapaz lá, eu podia ter feito alguma coisa para impedir todas aquelas mortes. Eu podia ter feito alguma coisa. Então tem esse dilema moral que eu acho interessante também. Mas aí vai passar o tempo e o Johnny ele vai encontrar, até porque ele tem esses conhecidos, né? Ele ajudou lá a polícia, então esse chefão da polícia, né, vai levar ele ali em alguns eventos, enfim. E num desses eventos ele vai conhecer um candidato a senador, que é Greg Stilson. E aí ele vai tocar na mão desse candidato, né, que estava lá cumprimentando todo mundo, beijando criancinha, aquela coisa toda. E ele vai tocar na mão desse candidato, né? Esse candidato que com certeza iria ganhar, porque ele já era muito popular, ele tem, sabe, aquela lábia, aquela, né? Ele já era uma pessoa extremamente popular e querida, né? Pelas pessoas ali, estava em ascensão mesmo, né? Só que no que ele toca a mão desse homem, ele tem uma visão clara do futuro, mas uma visão assim muito nítida. E tipo assim, só que quando ele há muitos anos ainda à frente, né? Ele viu esse homem como presidente dos Estados Unidos. Ele viu esse homem, né? Só que já assim, ele já estava meio calvo, então assim, já meio velho, né? Com mais idade, então assim, isso não é para agora, né? Vai acontecer. Ele vai ser um dia presidente dos Estados Unidos e ele viu esse homem, né? Esse Greg Stilson, praticamente causando o fim do mundo. Né? A terceira guerra mundial, não, pior que isso, uma guerra nuclear sem precedentes que vai acabar o mundo. O cara é doido, o cara ia explodir o mundo, né? Ele era realmente um psicopata, um louco por poder, não é? E sai da frente quem discorda de mim, enfim, né? Vou explodir tudo, vou dominar tudo. Né? Esse cara era louco. E ele viu isso. Então, naquele momento, aí ele teve essa crise moral. Eu vi tudo isso. E agora, o que eu faço? Né? Não vai ser para amanhã, né? Mas ele vai conseguir. Se ele conseguir, ele vai se eleger agora, ele vai ser senador. Ele tá fazendo tudo certinho, né? Ele tá conseguindo, tá na lábia, né? Ele tá subindo, que ele quer ser presidente. Ele vai ser presidente e vai causar essa catástrofe toda. Eu devo impedir? O que eu posso fazer para impedir? Né? Aí ele vai se lembrar daquele caso lá, né, que ele podia ter ou não impedido aquelas mortes, né, naquele incêndio. Poxa, agora eu tenho nas mãos a oportunidade de impedir a morte de milhões, talvez até o fim do mundo, né? Eu impedi porque esse cara é louco. O que eu posso fazer? A não ser matá-lo, né? Aí vem esse dilema, essa coisa que é muito interessante. Devo, não devo? Como eu posso fazer isso? E mato ou não mato esse cara? Porque ele sabe quem esse Greg é. Só ele sabe, só ele viu isso. Então ele tem esse dilema, que eu acho que podia ter sido melhor trabalhado. E eu acho que a partir daí, eu acho que a história podia ter sido, não vou dizer, acho que ele podia ter feito outras coisas sem se focar só nisso, não é? Porque estava tão legal ali quando ele desvendou aquele mistério, desvendou aquele crime e tantas coisas, né? Tava tão interessante, mas aí a partir do momento em que vem a política e religião, aí não sei, sabe? Parece que legal, eu gostei da premissa, mas fica só nisso, o foco é só agora. Eu preciso deter esse cara. E olha que é um livro, ó, né? Tem bastante conteúdo, e a premissa é tão legal, tem tanta coisa para se desenvolver, mas a premissa vai ficar só nisso. Eu tenho que destruir esse cara, como eu vou fazer? Né? E o que vai acontecer comigo? Eu vou ser presa, eu vou ser morto? Enfim, isso aí eu já não curti tanto. Porque aí você já vê também, né, meio que a visão política do King, né? Aí você já vê, já imagina só, esse Greg, né, ele é o típico falso moralista, popular, que quer ajudar as pessoas, mas ele é um falso moralista.
porque o livro, a gente já tem um ranço desse cara, porque logo no comecinho vai mostrar que esse Greg, antes de ser político, quando ele ainda jovem, ele era vendedor de bíblias, veja você, então ele é falso moralista, é um falso crente, digamos assim, e vai mostrar esse cara, né, sei lá, ficando golpes, querendo crescer em cima das pessoas, vender, e ele vai na casa de uma determinada pessoa, essa pessoa não está em casa, vai bater no portão, vem o cachorro late para ele, o cachorro quer morder ele, e ele, o que ele faz? Ele maltrata esse cachorro, bate nesse cachorro, o bichinho quase morre. E né, aí você já fica, gente, não apela, né, King? Então a gente já sabe que alguém que maltrata um cachorro não presta, né? E quando a gente vê esse Greg frente a frente ali com o Johnny, e depois que o Johnny tem essa visão, a gente pensa, meu Deus, esse cara tem que morrer mesmo, esse cara é louco, esse cara não presta, a gente sabe que ele não presta, né? E o que a gente faz, né? E o Johnny pensando, e agora, e agora? E essa é a premissa, o que vai acontecer a partir daí, né? Johnny consegue ou não, né? Impedir de alguma forma que esse Greg Stilson assuma a presidência. Então ele é esse falso moralista, ele é esse falso crente, ele é o fascista, né? Enfim, que só pensa em dinheiro, que ajuda os falsos, que vende, né? Vende a religião, ele era um vendedor de bíblias, enfim, que pegava dinheiro das pessoas, dos tolos que acreditavam, né, nesses pastores, nesses religiosos, como a mãe do próprio Johnny. E aí é outra coisa que eu achei desnecessária, que eu achei não desceu, porque é muito caricato, é muito ridículo, é muito, sabe? É por isso que isso aí, fora esse lado também do Greg, isso aí eu confesso, essa parte meio que me cortou um pouco o clima, sabe? Meio que me desconectou um pouco da história, porque é muito louco. Porque essa mãe do Johnny, ela é justamente isso. Ela é aquela fanática religiosa, é aquela que compra coisas, é aquela que dá dinheiro, que dá dízimo, né, para os pastores corruptos, não é? E ela vai chegar ao ponto de querer vender a casa dela, vender as coisas dela para dar para essa igreja, digamos assim, e ela acredita muito que Jesus vai buscar aquelas pessoas que estiverem em determinado lugar, determinada hora, num determinado lugar, Jesus vai vir buscá-los ali com um disco voador e esse tipo de coisa. Gente, ela é louca, né? E é uma loucura, assim, que essas pessoas conseguem manipular, não é, a mente de pessoas assim. Então a mãe do Johnny acaba enlouquecendo, ela é doida de pedra mesmo, uma fanática religiosa doida. E quando o Johnny fica em coma, ela é uma das que vai acreditar, né? Tem esse lado positivo também, porque ninguém mais dava nada pelo Johnny, ninguém acreditava que ele iria voltar, porque, poxa, mais de 4 anos em coma, né? Mas ela dizia, não, Deus tem um propósito para a vida dele, e não sei o que, ele vai voltar, e quando ele voltou, pronto, né? Nossa, mas agora Deus tem um propósito e não sei o que, não sei o que. E ficou isso na cabeça do Johnny, né? Isso é uma bênção, isso é um propósito de Deus, o que é isso? Enfim. E o legal do livro é isso, ele começa a pensar, bom, primeiro, o que a gente pode fazer? Uma opção é tentar queimar o filme dele, mostrar, expor quem ele é e não sei o que, não sei o que, como é que eu vou fazer isso? Ele começa a pensar, como? Né? Outra opção é, não sei o que, tentar tirar ele da jogada, não matar, mas, sei lá, ferir ele gravemente, sei lá, quebrar a perna dele lá e ele não vai poder mais... É inválido, não vai mais poder fazer nada. O que eu posso fazer com esse homem? Né? E aí, no final, é que a gente vai entender o motivo da pressa e o porquê, como as coisas terminaram do jeito que terminaram. E eu achei muito legal, fantástico, realmente. Apesar ali das minhas ressalvas, né? Essa parte política né, e religiosa que eu achei extremamente caricata, mas eu gostei e eu acho que vale sim a pena, apesar de algumas coisinhas, alguns palavrões, algumas, sim, né? Sempre tem, não tem jeito, mas é uma obra, no geral, muito interessante e a premissa é muito, muito envolvente, de fato, com certeza você vai curtir. E eu espero que você tenha gostado e até a
próxima!